elegante e educado. Por onde passa, ele distribui sorrisos. Dedicado à família. Sabe e gosta de desfrutar do que é bom da vida. Sobrenome não deixa dúvida. Ele carrega um legado. E por mais que a trajetória tenha sido boa parte escrita ao lado do pai e do irmão, hoje o voo é solo. Está no ar o Recontar. Seja muito bem-vindo, Alexandre Uau, Skowronski. que começo! Muito obrigado, que alegria estar aqui. Já estou emocionado, já, né? Feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, adorei. Que bom. Coisa boa te receber aqui hoje também. E a primeira pergunta não poderia ser diferente. A gente sempre começa assim. A tua entrevista foi concedida ao Perfil há 24 anos atrás. Ele é um dos mais antigos, inclusive um dos primeiros, lá nos primórdios. O Perfil. Do perfil. Não a pessoa. E quem quiser conferir essa entrevista do Perfil, ela está disponível aqui no link do vídeo. Clica lá e confere a entrevista. E a pergunta que a gente sempre abre o programa é: tu te lembra dessa entrevista? Olha, faz tempo, né? Depois do convite, eu confesso que eu dei uma espiada para lembrar. Eu me lembro, sim, que a gente fez, e sempre a atuação de vocês da coletiva, né, com essa cobertura e essas iniciativas super legais. Eu dei uma espiadinha, assim, hoje. E tu lembra da sensação de quando tu te leu, quando ele foi publicado? Duas coisas que são legais. Primeiro, quando a gente recebe esse convite para falar de perfil, é sempre muito complicado, né? Porque ficar falando de si, assim, né, é um exercício, né, que é complicado, apesar de gostoso. E aí eu lembrei disso e também lembrei, né, dessa ideia de que sempre como é bacana a gente poder ter essa oportunidade de parar e pensar sobre a trajetória, sobre a evolução. Afinal de contas, tudo é sobre evolução na vida, né? Então esse exercício, ele sempre é muito bom. E pena que a gente não faz mais vezes, né? Porque a gente acaba sempre fazendo uma reflexão bacana, relembrando, consolidando coisas, entendendo o que mudou, o que transformou, mas sobretudo o que permanece como essência. Muito bem. Bom, vamos lá. Alexandre, bem no início do perfil dessa entrevista original, o texto lá, o autor registra o seguinte: Alexandre Brandão Skowronski chega aos 31 anos no comando da Globalcom, ainda na época como Globalcom, empresa que está completando 2 anos no mercado. Quanta coisa mudou de lá para cá, né? Então, eu queria que contasse de forma breve ou, enfim, os fatos mais marcantes desses últimos 24 anos no comando da Global, hoje só Global, né? Uau, transformação. Eu acho que a palavra, né, principal assim desse contexto, especialmente da indústria da comunicação, é a transformação acelerada, né? Nós estamos numa indústria que mais, né, vem sendo impactada pelas transformações, pela revolução tecnológica. E quando a gente tem essa indústria que caminha de forma acelerada, esse é o ritmo. Então, olhar para trás e entender onde nós estamos hoje é falar de um processo de evolução constante, de transformação, de evolução, de adaptação. E eu acho que essa é a grande ideia quando eu olho assim, né, para esse intervalo de tempo, lá no início da Globalcom, e vejo hoje como nós nos transformamos, como hoje a indústria evoluiu de forma acelerada, como tudo vem mudando de uma forma muito importante. O efeito das novas tecnologias, essa revolução tecnológica, a revolução da sociedade, mudanças de comportamento de uma forma muito importante. E também as questões, né, fundamentalmente regulatórias, assim, né, que acabam acompanhando a evolução da sociedade. E nessa evolução acelerada da sociedade também as questões, né, que acompanham a regulação, né? Lei Geral de Proteção de Dados, uma série de outras questões com essa evolução, né, vem reescrevendo, vem transformando e vem, né, dando esse ritmo maravilhoso, o que me motiva. Eu sou muito inspirado e sou muito assim entusiasmado com essas oportunidades e esses desafios. Então esses ciclos para mim, eles são ciclos de inspiração, de desafio e de motivação para, né, seguir em frente. Hoje muito se fala, né, no repertório, diante de tantas novas tecnologias, inteligência artificial, o que nos diferencia enquanto ser humano são os repertórios, né? Tu fala em inspiração. O que te inspira? Onde é que tu busca essas inspirações?
Márcia, assim, né, esse contexto de transformação, né, da indústria, ele traz, assim, uma necessidade de constante aprimoramento, de conhecimento, né, de referência, de repertório, de leitura, desse insumo que é o insumo do marketing, da comunicação, fundamental para entender também os movimentos sociais, entender da sociedade, pesquisar. Então, constantemente, né, essa é uma pauta, assim, de leituras, né, de cursos, de formação, né, muito necessário. Então, o que que eu gosto, assim, eu adoro ler, eu adoro estudar, né, eu adoro, entrar em temas, assim, que são, né, parte desses desafios, né, e passar a se relacionar de um jeito um pouco mais, assim, profundo, né, esses desafios, essas ideias, esses conteúdos, né. E nada melhor do que no tempo de hoje, né, essa abundância de Uhum. informação, acesso a grandes fontes, Uhum. né, muito legais que hoje, né, com a facilidade do ambiente digital, da inteligência artificial, a gente consegue ter acesso, né, diferente de outro tempo que a gente precisava sair, viajar ou fazer um exercício, né, físico de aprimoramento, hoje não. Então, isso está muito, muito fácil, né. Então, a forma dessa busca, assim, constante, eu leio muito, adoro ler, né, estudar e aprofundar essas questões da transformação. E se é para falar em repertório, a gente lembra que também hoje, e na época já era global, mas o texto, né, o perfil ainda trazia o destaque da passagem pela Martins e Andrade. Sim. E a gente vai abrir aspas para ti aqui agora. Opa. Por 11 anos, estive trabalhando na agência, com pessoas de extrema competência, até o momento em que senti que era preciso mudar o conceito de trabalho e encontrar um referencial diferente de atuação no setor. O que tu traz da Martins de Andrade até hoje? Olha, que legal, sem dúvida. A Martins Andrade é uma grande escola, né, como uma referência na indústria da comunicação do Rio Grande do Sul, um aprendizado incrível lá, parte da minha formação na Martins Andrade. É esse ambiente, assim, que me permitiu aprender sobre, né, modelo de negócio, evolução, transformação, gestão, né, e onde eu exerci lá, nessa grande parte do tempo, um envolvimento com a área de atendimento e gestão de projetos, né. Então isso me permitiu aprender muito, desenvolver grandes relações, entender a importância, né, das relações, de uma conexão genuína, um comprometimento, né, para que a gente possa de verdade criar valor. Foi um ambiente incrível, assim, de uma base muito fundamental e importante da minha formação. Vamos falar um pouquinho do Alexandre como pessoa longe da comunicação e dessa indústria e etc. Em 2002, quando foi publicado o teu perfil, tu dissesse assim, ó, vou abrir aspas para ti: "Sou um workaholic e um workafamily, Uau! se existe algo semelhante". Enfatiza ao comentar sua proximidade com a mulher Elisa e com o filho Nicolas. Na época, o Nicolas tinha 4 anos. E tu já estavas há 8 anos com a Elisa. Nós sabemos que já veio o Frederico, já são 30 anos de casado, E eu mais de continuo 30. com a Elisa. E tu segues, inclusive, com a Elisa. Então, assim, como é que tá esse núcleo familiar hoje? Eu sei que tem pet aí no meio. Como é que tá hoje o núcleo Muito, familiar? muito bacana, muito legal. Uma base também, assim, fundamental da minha história ou da minha, né, relação, assim, né, pessoal, a família, essa ideia, assim, né, dos vínculos, do afeto, né. E essa é uma base prioritária, assim, né, para entender talvez o Alexandre de ontem, de hoje e do futuro. Uhum. O Nicolas hoje com 28, 28. E o 28, Frederico? 22. E não, tem um deles que não está mais no Brasil. E o outro foi, voltou, e aí? E esse ninho vazio e É, essa família? é uma verdade, né, quando esse amadurecimento acontece e a gente, né, desenvolve, tem essa intenção de formar, né, os filhos para isso, né, para esse voo, para essa liberdade, para esse caminho, assim, né, de encontrar a sua felicidade, a sua realização. Mas quando chega é muito difícil, né, porque Bah. essa ideia, assim, de uma família que está sempre perto, unida, com afeto, a gente exercita, né, isso durante o tempo, mas faz parte também, a gente está longe, mas continua, né, esse amor e tal. Hoje o Nicolas está estudando, né, está num ciclo de formação importante, fazendo MBA nos Estados Unidos, né, na NIU, e está completando agora 1 ano desse ciclo de 2 anos, está lá, ele, né, um intervalo, assim, importante de capacitação, conhecimento,
o que né, traduz um pouco dessa necessidade de a gente se manter, né, sempre em constante assim amadurecimento, evolução, né, e o conhecimento é a base disso. A gente falava há pouco, né, dos repertórios, né. Então ele está lá numa uma experiência extraordinária. E tem uma questão importante aí que vocês porque não dá muito para falar de família sem falar de global, né. Eu comecei fazendo a pergunta, "Ai, vamos falar do Alexandre como pessoa", mas o Alexandre como pessoa, ele se mistura com o Alexandre como profissional, né. Vocês chegaram a ter ali, em algum momento, durante pouco tempo, mas 3 gerações, né, na Global. O Nicolas hoje, então, a gente conversava antes, está contigo, é teu sócio. Tu foste durante muito tempo sócio do teu pai. Conta pra gente como é isso, assim, de agora transformar tudo aquilo que o teu pai te deu de base. Aliás, importante, né, pra quem tá nos assistindo, pra essa geração nova especialmente, o Alexandre é filho do Romualdo Skowronski, um publicitário que deixou um legado importantíssimo no nosso mercado da indústria criativa, irmão também do Daniel Skowronski, que é sócio fundador da Nirim, hoje é mais São Paulo, né, São a Paulo. atuação. Então, assim, é uma família muito envolvida com a comunicação. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre essa coisa de o que eu aprendi com meu pai, como meu sócio, agora para o meu filho, como também meu sócio. Como é que é isso? E é uma história fantástica, assim, de orgulho, né, ixi, de de emoção e esse legado. Falar, acho que do Alexandre, assim, nesse resgate do perfil, é falar dessa história, falar do legado, é falar da família, né, dessa trajetória de 3 gerações na indústria da comunicação. Quando a gente chega nesse ponto, eu sempre brinco, assim, né, ninguém resiste 3 gerações se não ama o que faz, É né. verdade. Então aqui eu já aproveito, né, é uma história, assim, de fascínio pela nossa atividade, pela indústria, né, e isso vem dessa inspiração, assim, que começa com o Romo, né, com o meu pai. E se desenvolve, amadurece numa relação muito familiar, extraordinária, assim, de convívio, de construção, de aprendizado, de evolução, de conquistas, né, de marcos, de história, de evolução, com um modelo que foi muito sempre construtivo, leve, colaborativo e complementar, fundamentalmente, né. Porque a gente pode ser diferente nos perfis, né, Uhum, mas a inteligência nos leva a entender que isso é vantagem, no final das contas, a certeza. gente juntando as diferenças, né. E essa foi a nossa fórmula. Fico eu imaginando aqui os almoços de domingo, né, os churrascos de domingo dessa Qual, família. qual seria a Qual pauta? era a pauta principal? Vamos lá. Eu vou até cortar aqui o roteiro, porque estava, né, previsto a gente fazer justamente essa pergunta, e a gente tem aspas aqui para ti de novo, para falar sobre essa relação, né. Então, assim, citar a pessoa, não tem como a gente não falar do sobrenome, é Skowronski. Isso, vai, Skowronski. E aí a gente fala aqui, né, vamos puxar aspas para ti de novo. Essa equação que busca integração total entre a agência, seu cliente, a marca e os seus consumidores é algo que sempre me interessou. E eu fui alimentando com a experiência gratificante que trouxe do meu pai, Romualdo, que é pai, amigo e colega. Desde então, a Global se consolidou, tu e o Daniel também acabaram se separando ali, né, Sim. no que houve ali de remodelação, né, da empresa. Como é que fica esse legado de família, né? Como é que fica não só para gerar o teu núcleo, como também para o Daniel, né? Importante também, antes até, não vou deixar o Alessandro falar, porque acho também importante registrar que o núcleo familiar, né, desses 3 personagens, e o Nicolas provavelmente vai seguir esse caminho, não só enquanto global, mas enquanto mercado, né, Alexandre, Uhum. porque o Romualdo foi um cara muito ativo no Sim. mercado, Daniel foi presidente da ARP, na nossa Associação Rio Grandense de Propaganda, o Alexandre foi presidente da ABAP, né, Associação Brasileira das Agências de Propaganda. Então, assim, quando a gente fala em legado de família, a gente também fala do quanto vocês atuaram e atuam em prol da E indústria como não um todo, e né. nesse global que se expandiu, né, que não Exato. Sim. fica restrito ao nosso território também Perfeito. gaúcho, né. Muito legal. Sim, acho que falar desse legado, falar dessa ideia, é falar dessa família empreendedora, dessa família empresária, né. Uhum. E isso é muito legal, porque, nós temos uma evolução, assim, né, que acompanha essa indústria, né. Então os negócios nesse tempo, nesse Uhum. intervalo, né, todo que a gente está falando, muito bacana, essa perspectiva, a gente desenvolveu, né, o entendimento de que é preciso desenvolver negócios que sigam relevantes, que façam sentido com o nosso propósito, com a nossa razão
profissional de existir, com os nossos critérios. E nesse caminho, nós evoluímos em muitas frentes e também na modelagem, no desenvolvimento desses caminhos, né? Então, hoje, a Global, né, ela é um modelo absolutamente diferente, né, conectado com esse novo momento, a nova indústria, esse cenário de transformação que vem, né, exigindo uma nova forma, né, de pensar a entrega, de criar valor, né, para a indústria da comunicação, para o marketing, né, para a indústria criativa. E assim, esse desenvolvimento aconteceu também, né, com o Daniel, Naririm, um negócio, né, ligado ao branding, um trabalho incrível, um posicionamento hoje nacional. Ele está em São Paulo, né, prosperando. É um orgulho imenso disso também. Então, a nossa jornada da família e essa jornada evolutiva, empresarial, empreendedora, ela é pautada por muitos ciclos de evolução, de empreendimentos, de negócios, né, de valor, fundamentalmente. Eu fui, por exemplo, fundador da Rap, junto com a Analisa. Eu trouxe para o Rio Grande do Sul a Elemídia, por exemplo, na época dessa evolução da nossa indústria, a gente falava há pouco disso, né? Do ciclo do digital. Então, eu entendi que para entrar nesse negócio, entender melhor, né, vamos, né, fazer esse investimento, entre outras inúmeras iniciativas, né? A startup recentemente Circle, né, com o Nicolas, entre muitas atividades. Então, falar desse legado, falar dessa evolução, falar dessa trajetória da família é falar de empreendimento, é falar de evolução, é falar de aprendizado, é falar dessa constante evolução. E é falar de coragem, né? É falar desse ímpeto, né, de desbravar. Eu fiz essa provocação porque agora há pouco, fora do ar, tu comentaste também, a gente tá falando dos homens dessa família tão empreendedora, mas tu citaste a tua mãe, né? Falando da formação, inclusive, dela como psicóloga, né? Então eu queria que tu compartilhasse conosco, assim, a importância também dessa vivência dentro de casa, desses valores recebidos. Fundamental, Márcia. Como é a publicidade e a psicologia, elas andam, né, Lado a lado a lado, a lado. comunicação, a psicologia, né, e incrível, assim, como indiretamente ou nessa forma, assim, orgânica, né, dessa composição, isso fez muito parte de toda a nossa história, de toda a nossa formação, né, porque a comunicação, ela tem essa ideia central, assim, de alcançar, né, o consumidor, de conectar, de, né, engajar, de criar essa relação genuína, né? E conhecer a audiência, conhecer o consumidor, conhecer o comportamento é a base disso. E por trás disso está a psicologia, né? Tá esse fundamento tão importante, né? Então esse exercício ele teve sempre em vários ângulos, né? Aplicado assim à indústria, à comunicação, aos projetos, né? À nossa atividade e também ao próprio, né? Exercício de se conhecer melhor, né? E nada melhor do que isso, a gente poder entender, né? Essa necessidade, essa importância, o valor da relação, assim, né? De a gente poder ter esse tempo para si, né? E a psicologia traz essa oportunidade, né? Então, a minha mãe Silvia, né? Nessa base, assim, fundamental. Vamos falar um pouco de coisas mais leves, porque antes da gente ligar as câmeras, o Alexandre já tinha avisado que ele é uma pessoa emocional, né? Afinal, pisciano, né? Então, Tô me assim, segurando aqui. vamos deixar mais leve. E vamos falar que há 24 anos a gente destacou em coletiva.net no teu perfil teu talento culinário. E naquela época as tuas especialidades eram salmão grelhado em folha de bananeira e ostras gratinadas. Essa tua versão gastronômica ainda existe? Qual Melhorou muito. Nossa! Poxa, Evoluiu como a indústria. meu Deus! Quais são as especialidades, então, de hoje? Puxa, que legal. Sabe que a culinária, assim, ela é o meu hobby, né? Meu momento de lazer, assim, de construção também, né? E é interessante porque eu brinco, assim, que eu acabei me aproximando por influência do meu pai também, né, da culinária. O Malden organizou, em 2001, um curso de alguns meses para alguns amigos e nos convidou, a mim e o Daniel. E a partir daí a gente teve essa conexão, essa ligação com a culinária. E a partir daí a gente, né, começa essa experiência, assim, e eu brinco que eu sou hoje, talvez, né, uma intenção de um chefe por experimentar muito e exercitar muito. Eu sou muito, né, então a prática me colocou, assim, nessa ideia de, às vezes, né, acertar alguns pratos pela repetição.
Mas eu adoro, então isso me faz muito bem. Então, estudar, assim, entrar, estudar a gastronomia, estudar as versões, a técnica, aprimorar, né? Uhum. Então, para ampliar o repertório, o meu repertório ampliou bastante, assim, desse exemplo aí que estava no perfil, né? Para outras linhas, assim, da culinária, hoje, né? Tailandesa, frutos do mar, né? O polvo, para a linha francesa, eu adoro fazer um magret, por exemplo, né? Com molho de frutas vermelhas ou com uma redução de laranja, assim, são coisas incríveis que acabam, né, colocando, né, numa pauta, assim, também bacana de experimentar, de testar, de ousar, né, de combinar, né, elementos, assim, né, E aí é para o núcleo na da família ou chama amigos e mais pessoas têm não, esse amigos, privilégio? amigos, né, para família, sempre, né, e para amigos, assim, né, sempre socializando. Pô, sacanagem essa hora, É, hein? né? Sacanagem Espero que essa você hora. já tenha almoçado, É. jantado, porque a A gente gente aqui ficou ainda com não. água na boca. Mas no final do perfil, o texto registra que para alcançar teus objetivos, tu entendias ser necessário uma boa dose de perseverança. E disse, mais uma vez vamos abrir aspas aqui, precisamos estar concentrados para fazer bem feito sempre o que quer que seja, sem deixar de ser exigente e buscar a perfeição, o que hoje não pode faltar para tu alcançar teus objetivos. Essa essência permanece exatamente a mesma, né, a gente fala de um Legal. contexto em transformação, de muitas coisas boas, né, desse cenário inspirador, assim, que nos mantém ativos, dinâmicos, né, e constantemente buscando essa adaptação, mas essa essência não muda, né, esse compromisso, a ética, fazer bem feito, fazer com excelência, né, e buscar esse comprometimento da forma de criar valor, né? Afinal de contas, a gente na indústria, né, de serviço, né, uma indústria que tem uma responsabilidade, né, muito grande com o processo de desenvolvimento das marcas, a formação, a criação de valor, o desenvolvimento de negócio. E esse compromisso, essas ideias seguem genuinamente as mesmas, né? Algumas coisas não mudam. Algumas coisas não mudam. O papo tá bom, mas a gente veio falar aqui que o Recontar conta com parceiros que acreditam na força da comunicação e da informação de qualidade. Conheça quem está com a gente nessa trajetória. Em um mercado cada vez mais conectado, estratégia e inteligência fazem toda a diferença. E há 13 anos, a Brazo Mídia conecta marcas ao seu público por meio de soluções integradas de serviços, planejamento e tecnologia. Mais do que mídia digital, a empresa entrega eficiência, engajamento e performance para as campanhas. Brazo Mídia, inteligência, estratégia e resultados comprovados para impulsionar sua comunicação. Há 7 décadas, a Associação Rio Grandense de Propaganda conecta, representa e fortalece o mercado gaúcho da comunicação. Uma história construída por profissionais, empresas e lideranças que ajudam a transformar a indústria criativa do Rio Grande do Sul. E agora você também pode fazer parte dessa rede. Ao se associar à ARP, você tem acesso a conteúdos exclusivos, benefícios em grandes eventos e conexões com os principais nomes do mercado. Associe-se! Faça parte dessa história e ajude a construir os próximos capítulos da comunicação gaúcha. Vamos voltar para a parte do Alexandre Pessoa. Vamos, né? respirei já. Vamos lá. Na época, tu dissesse que tu aguardava os finais de semana para ir para o teu refúgio, que era em Atlântida, no litoral gaúcho. Olha aí. E tinha uma curiosidade bem legal, que era tu praticava esqui aquático. Isso ainda acontece? Se não acontece, qual é o esporte do momento? Verdade. Muito legal. O ambiente, assim, né, do litoral e as viagens, elas funcionam com essa mudança de atmosfera, assim, para, né, mudar o clima e tal, me faz muito bem, assim, eu preciso Uhum. disso, assim, né? Então, no litoral, meu refúgio segue sendo o meu lugar, assim, que eu tenho lá meu tempo de paz, de calma, né, de fazer outras coisas, como, por exemplo, eu mantenho uma horta que eu adoro fazer lá, Que legal! Para quem para cozinha. Não faz todo os meus sentido, né, temperinhos, gente? né? Claro. Eu faço da minha plantação lá, que eu tenho um limoeiro, né, um limão siciliano e um butiazeiro,
eu faço licor de buchá e o limoncello e o bucello. Eu acabei criando o primo do limoncello, que é o bucello, que é o licor de Que buchá. maravilhoso! Então, desse refúgio, eu lá alimento esse outro lado, assim, né? Aham. Com o cultivo, né, da minha horta, com a minha produção artesanal das minhas questões, assim, que eu Que gosto de fazer. Eu legal. faço mostarda, que é uma receita do meu pai, que veio da minha avó. Então, essas coisas eu exercito nesse lugar, que é um lugar que eu acabo executando outras atividades que me fazem bem também. Outras versões tuas, Outras né? versões, que Legal. conversa com a culinária, com a criatividade também, né, da Total. nossa indústria, e conecta tudo isso de uma outra forma também. Então isso me faz muito bem, é um lugar que continua. Eu, infelizmente, deixei de fazer o esqui aquático, que é um esporte que eu adoro, eu pratiquei por muito tempo, é um esporte muito radical, a gente anda em É, alta velocidade na claro. água, ele é um esporte que exige muito preparo, e eu tive uma lesão aqui jogando tênis no pulso, então isso me impediu, Hum. assim, de continuar seguindo, e Hum. também pelos cuidados, assim, preventivos, né, porque a gente toma na velocidade praticando esse esporte, mas cai na água, Aham. né, em alta velocidade. Então, hoje eu jogo meu tênis, né, de duplas, né, Bem um mais outro leve, esporte, menos perigoso. caminhadas, uma outra atividade que, né, conversa melhor com esse contexto, assim, da saúde, né, dessa necessidade de a gente estar em movimento, cuidando também dessa parte fundamental, importante, né, do corpo, da A mente. gente eu tenho uma curiosidade que é assim, a gente falou, por exemplo, que a mostarda, ela vem de uma receita da tua avó, que passou pelo teu pai, que veio pra ti. O Nicolas ou o Frederico tem também essa mão? Tem essa mão, sabe, que Ó. assim, cedo já, os guris sempre nessa observação, assim como é a formação, o exemplo, Aham. né, em família, acaba acontecendo a influência. Assim como aconteceu comigo, com o Daniel, a influência do meu pai, né, dessa coisa maravilhosa, legada que a gente estava falando há pouco, que a gente se orgulha, que eu me orgulho muito. Eles também, né, então observando, eles acabavam, Ah. né, querendo fazer. A mostarda hoje o Nicolas faz, eles se aventuram também na cozinha, os dois, o Frederico e o Nicolas, né, então o Nicolas está vivendo lá, né, Vai ter que se tá no virar. exterior, né, então ele acaba obrigatoriamente também colocando em Legal. prática, assim, esses aprendizados. Isso faz muito bem, né, porque é um exercício, assim, também de relaxar, de Hum. experimentar, de testar, de convívio social, de a gente, né, criar essa expectativa de fazer uma coisa bacana, né, para oferecer, né, Aham. e isso é muito gostoso. Falhei miseravelmente nessa parte. Minha mãe é uma cozinheira maravilhosa. A Márcia herdou totalmente também esses dotes culinários da mãe dela. Também adora receber. Eu, definitivamente, falhei. A Vamos gente lá. tá a gente tá fazendo revisitando aqui um pouco da trajetória, né, e eu fico pensando, te ouvindo, são tantas versões de ti, hoje um profissional tão reconhecido no nosso mercado, mas fica uma sensação muito forte de um eterno aprendiz. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, como se coloca nesse papel, né, mesmo com todo esse sucesso, vamos colocar aqui entre aspas, né, o que que é um sucesso, mas Uhum. enfim, né, fica compreensível aqui o que eu quero dizer. Mas não só o aprendiz desse mercado, mas esse aprendiz de cozinheiro, esse aprendiz de um esporte, esse aprendiz como que é desenvolver esse papel? É incrível, é incrível. Essa é uma verdade, assim, todo dia aprendendo, né, especialmente nesse contexto em transformação, né, por essa ideia hoje, né, das coisas acontecendo, né, organicamente, né, e hoje o aprendizado de agora, ele é a inspiração, né, do depois, né. Então a gente tem que estar constantemente entendendo os movimentos, observando os dados, olhando os acontecimentos, entendendo as mudanças de comportamento. Nessa evolução também, né, da nossa indústria, dessa transformação, os ciclos acabaram encurtando muito de desenvolvimento entre uma Uhum. tecnologia e outra e de Uhum. acontecimento social também. Hum. Então, nessa velocidade acelerada de transformação, em ciclos mais curtos, a gente precisa estar constantemente com esse modo aprendizado, né, Uhum. ligado, né? E isso é uma verdade. A gente tem que estar olhando para tudo. E eu acho que isso acaba também trazendo uma renovação, assim, né, de entusiasmo, de interesse por alguma coisa nova. Eu sou muito motivado por aprender e ter, assim, né, um tema que eu preciso, né, entrar e desenvolver, assim, na culinária, assim, para aprender, né, a executar uma outra formulação, por exemplo, né, de exercitar o meu hobby, na atividade, enfim, né, o aprendizado é constante e esse interesse, né, da ideia de observar e aprender.
uma coisa que eu acho legal, inclusive, dessas conversas que a gente tem no Recontar, é que a gente apesar de ter um roteiro, obviamente, né? A gente se permite ir e voltar. Mas eu achei interessante que a gente falou assim, na culinária tailandesa, francesa, frutos do mar. Aí quando fala de empreendedorismo, tem uma startup, tem uma empresa de comunicação, de endomarketing, enfim, é uma coisa muito eclética. E isso lá, há 24 anos, também se refletia na música. Que quando te perguntaram o que tu gostava de ouvir, enfim, a gente falou de livros também, tu falou que ia desde Frank Sinatra às novidades do dance music. O que faz bem aos ouvidos atualmente, 24 anos depois desse perfil que já era eclético? Então, a música é outro ponto, assim, fundamental, né, na minha vida, assim, eu adoro música também, né, faz um bem, a Elisa adora música, né, tem uma veia musical incrível. E hoje eu te confesso, eu sou muito influenciado pela preferência musical da Elisa, que é ótima. Ó, Então a gente tem, assim, sets, né, extraordinários, né, que se a gente tá em casa, tá viajando, tá fim de semana lá tem no trilhas litoral, sonoras tem trilhas, específicas, que se tá legal. jantando, se tá, né, é uma variedade incrível, assim, né. Mas, assim, Black Coffee, por exemplo, hoje, né, é um exemplo de uma melodia, de um ritmo, assim, que a gente escuta muito, entre outras coisas, né, muito diversificadas, nessa variedade, assim, do talento, né, Aham. musical. A Elisa só não foi DJ porque ela não se colocou, assim, muito porque ela é ótima, ela é maravilhosa, ela adora, né, além de outras coisas, claro, né, mãe do Nicolas, do Frederico, uma baita companheira, né, e uma base fundamental, assim, de tudo isso que eu estou contando para vocês, como Muito bom. parceira e amiga E o que é e bom de esposa. fazer nas horas vagas, assim? Além da música, o que vocês curtem fazer? O que te dá prazer? Bom, nas horas vagas a gente gosta de estar junto, assim, né, fazer as coisas, né, de pensar uma janta, né, viajar fundamentalmente é uma escolha, assim, que a gente faz, assim, muito, né. A gente vai bastante para o Uruguai, né, Uhum. então, a gente tem um segundo refúgio lá no Uruguai. Ai, que Que E delícia! legal! esse é um motivo, assim, também pra gente estar toda hora tentando, assim: Deu uma vamos, brecha. Campo! tentando organizar, né, esse momento também nosso, assim, Mais no campo? Mais retirado de campo, assim? Não? Não, é na cidade mesmo, né. E aí isso faz muito bem, porque tem a viagem daqui para lá, ou alguma viagem que a gente vai para algum lugar, né, a gente também gosta de viajar com os amigos, né, a gente fez recentemente uma viagem com os amigos que foi extraordinária, assim, com casais, né, então essas coisas acabam aproximando, criando, né, esses vínculos, a gente exercitando tudo isso que a gente está falando, né, mas fundamentalmente tendo esse tempo, assim, para a família, para o casal, eu e a Elisa, né. Mas o exemplo da viagem acho que para mim é o melhor, assim, né, daqui, sair de Porto Alegre de carro, ir para o Uruguai, a viagem, assim, se torna um 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 acontecimento. momento espetacular, assim, desse vínculo, dessa oportunidade de a gente Que estar de legal. verdade juntos, né, e fazendo um programa que a gente gosta muito, então, aprimorando também as referências, né, o repertório, Uhum. viajar é isso, né, a gente com Sem essas dúvida. experiências é se conectar com outras culturas, isso é muito importante, né, a gente sempre organiza e tenta fazer isso, porque é uma forma de alimentar também, né, toda essa capacidade, assim, de a gente se manter com o repertório atualizado e em dia, bacana, vivendo essas experiências. São quantos anos de casada? 24, Foi dia 32? 5/5/95, essa data cabalística Ai, para não que esquecer, né. lindo! Data Fica bem fácil, bonita! então nós casamos 5/5/95, então são 31, né, 31. 31 anos, Uau, bonito. Bom, há 24 anos, o título do teu perfil, e que tá bem confirmado 24 Super. anos depois, é o Work of Family assumido, né. E a gente falou e como tu disseste no início, assim, ter esse momento pra gente olhar pra trás, pra gente ter esse review da nossa vida, esse refresh da nossa vida, de assumir que sim, nós temos aqui, né, um profissional com uma história, um legado, com a sua marca. Se hoje a gente te pedisse para dar um título para o teu perfil, se o teu perfil fosse escrito hoje, qual seria o título da tua vida? puxa vida. Um entusiasta nato, um Incorrigível. entusiasta nato. Eu tenho um assim, um otimismo, assim, né, e uma energia, assim, que eu acordo todos os dias feliz, assim, para
enfrentar e os desafios e fazer o que eu preciso fazer, né, para estar junto, né, de todas essas oportunidades, essas frentes assim que formam o pessoal, o profissional, né? Que legal. Eu vou aproveitar, inclusive, o gancho para contar para o Alexandre que no tema de casa, claro, né, quando a gente começa ali a reler o teu perfil e a tentar fazer uma atualização aqui do que a gente sabe, a gente conversa com outras pessoas também, né? E muitas nos disseram praticamente isso, que o Alexandre era uma pessoa Teve enquete, muito. Não exatamente uma enquete, mas algumas informações assim colhidas, né, de bastidores, mas muito se falou, muita gente ouviu assim de que o Alexandre é um cara que ele não tem medo, ele é animado, ele vai, ele faz, ele mexe, ele movimenta quem tá na volta. Isso eu ouvi falar inclusive desde os teus tempos de Martins, né? Sempre era um cara sem medo, assim, sem muito freio, nesse ímpeto de fazer acontecer, né? De movimentar a sua vida ao redor. Então, quero só confirmar para ti mesmo E eu que quero as te contar uma pessoas. história. Posso contar uma história disso? Claro, Então, Sempre. deve. conectando, né, essa ideia de perfil, voltando, assim, Ótimo. isso é muito legal. Que legal, fico feliz, assim, de também saber disso. Mas olha que curioso, aproveitando aqui o review do perfil, né? Na Martins Andrade, nesse tempo que vocês resgataram aí, na época, foi o momento da transição daquela indústria manual para a chegada dos computadores. Que tu participou de toda. E eu fiz a transformação. Isso também veio aos meus ouvidos. Foi, Conta é. pra nós. Aham. Eu fiz então, Márcia, essa transformação lá, né, da Martins Andrade com a implementação dessa tecnologia importante, relevante na época, né, a chegada dos computadores. E lembrando, né, de toda essa evolução da indústria, de tudo isso que a gente está falando, da transformação, de adaptação, né, esses dias eu me peguei assim pensando sobre esses ciclos de evolução, né, e que certamente daqui a pouco mais a gente vai falar sobre isso também. E hoje a gente está, né, vendo exatamente esse outro momento de também tamanha transformação com a inteligência artificial. Uhum. E hoje eu me vejo fazendo esta mesma transformação, Legal. implementando e transformando o modelo de negócio com a inteligência artificial. Uhum. Então, se um tempo atrás no meio foi a digitalização, foram outros recursos, né, e lá atrás, né, nesse ciclo todo de evolução, a transformação, eu acho que esse entusiasmo e a transformação e o fazer, né, é Que sem legal. dúvida Uma característica tua. característica. Inclusive, para quem não sabe, quando a gente está falando aí lá do início da década de 90, as duplas criativas, né, elas trabalhavam em dupla, né, com um computador apenas. Os briefings, por exemplo, e o Alexandre era o profissional do atendimento ali, foi forjado nessa área, escrito à mão, para depois aquele Digitalizar. para digitar, Digitar. digitar. Então, o Alexandre foi quem encabeçou na época da Martins Andrade esse processo da chegada de um computador por pessoa. Incrível a e gente aquilo falar era isso, parece, né? Incrível. E aí acho que é a beleza da nossa geração, né, Márcia? Que é a gente viver nesse Ter ciclo vivido. da É humanidade, verdade. essa transição fascinante, maravilhosa, desafiadora, incrível, É verdade. tão, né, inspiradora, né? Eu sou absolutamente fascinado por isso e por isso essa vontade assim sempre de construir, né, esses ciclos, né, e fazer disso elementos assim de evolução, né, momentos de transformação. Então eu acho que essa janela assim do nosso tempo, né, está nos permitindo Verdade. viver um momento único da humanidade agora, né, com a inteligência artificial e todas essas evoluções da transformação, né, dessa revolução tecnológica. Eu adoro. E uma pessoa totalmente inovadora também, É. porque na época da entrevista do perfil, a pessoa se dizer work family, isso é muito inovação. Não, há 24 anos, o workaholic já era um termo, assim, super novo, provavelmente. Quem dirá um workaholic. Inovador. Inovador. Muito Que legal, legal feliz, isso. obrigado. E é verdade, assim, coisa boa também quando a nossa conversa, ela a gente praticamente nem precisa olhar o roteiro, porque Exatamente. já faz parte do que a gente perguntaria, né? E a gente sempre tem abordado isso, a questão da inteligência artificial, porque é uma mudança muito significativa, né? E foi muito interessante ter falado, porque fica aí o registro do que a gente realmente falaria Não, e a aqui, gente né? sempre fala, a gente tá falando de 24 anos, né? Parece muito pouco
se a gente pensar assim, do disquete, É. né? Eu tô falando do primeiro disquete, né? Aquele grandão, o A menorzinho. disquete tá bem, o O- fax, do telex. Não, eu muito passei fax, a Telex, não, admito que não cheguei, mas o fax muito passei. Inclusive, eu sempre brinco, eu comecei trabalhando com máquina de escrever, então também, assim, a gente pegou. Que privilégio poder ter uma geração atuante, Privilégio, né? Da gente privilégio. poder ter sido a legítima testemunha ocular Protagonistas dessa parte. desse A gente processo, faz parte protagonistas dessa desse história, né? processo. Exato. Nós estamos protagonizando uma evolução extraordinária, né, dessa transformação tecnológica que é, né, a inteligência artificial dessa forma democratizada, né? A inteligência artificial é uma tecnologia que sempre existiu desde 1969 de outra forma, mas ela se democratizou com a chegada, né, da OpenAI, que disponibilizou essa forma como hoje, através de LLM, a gente usa, né, isso com tanta facilidade, né? E esse recurso transformador. Isso está realmente revolucionando assim todas as indústrias e é um assunto muito bacana. Nós estamos muito dedicados a isso. Esse, por exemplo, um tema que eu venho estudando de uma forma muito profunda para implementar, né, aprender, transformar o nosso modelo de negócio. E é isso que está acontecendo. Nós temos muitas coisas legais acontecendo, né? A infraestrutura hoje no modelo operacional que combina, né, o melhor da inteligência humana, a criatividade com os recursos de IA, né? A combinação, né? A combinação fundamental, a parte agêntica, que são os agentes customizados que hoje são construídos para operar junto, né, em cada uma das áreas nessas etapas, nas diferentes etapas do trabalho. Nós temos mais de 100 agentes desenvolvidos hoje, Uau. customizados, né, especializados, com toda uma base de critério, de diretrizes de funcionamento, de método, né, trazendo o melhor dessa tecnologia, da inteligência artificial, para o dia a dia, né, da nossa atividade, junto né, de cada área e nessa relação muito fundamental do melhor do humano com o melhor da tecnologia. Antes de passar para a Márcia fazer o encerramento, eu só preciso fazer realmente uma observação. Faz um trocadilho, não um trocadilho, mas a frase "estou estudando muito, hora a hora", né? Não surpreende ninguém depois de todo esse papo, né? A frase do Alexandre dizendo "estou estudando muito", sim, é uma vida inteira estudando, aprendiz. né? Um Um eterno eterno aprendiz. aprendiz. Muito Que legal. legal. Agora chega aquele momento que acho que a gente vai pegar esse convidado. Acho que vai dar uma. Vai mexer. Vai dar uma, Ó, uma Pisciano. lagriminha ali de novo. Olha Vamos aí, ver. olha Até aí, no meu olha aí. microfone. Desculpa, Gui. Vamos molhar o microfone. Tô com o Então, meu vamos lencinho lá. aqui. Então pega, vamos lá. Preparado? Bora. Se tu tivesse que dizer alguma coisa pro Alexandre de 2002, o que tu diria? Puxa vida. Eu diria, cara, que legal. Segue firme e forte. Desse jeito. Vai né? dar. Sempre dá certo. Que legal. Que Diria bom. pra ele parabéns também. Parabéns. né? Que Parabéns. bonita jornada. Parabéns, deu Eu tudo te- certo. Orgulho Eu ter ia aqui. dizer, Orgulho ter papai tá aqui. bem orgulhoso. E os filhos com certeza. Então, muitíssimo Mas obrigada. o fato é que o mais legal é que a gente tem, assim, né, no final disso, desse review, dessa perspectiva para frente, que eu acho que é o mais bacana. Isso eu acho que inspira também, né, certeza. esse olhar para frente, assim, e seguir, né, com essa intensidade, com essa determinação. Eu sou muito entusiasmado, assim, com essa perspectiva e tudo que tem, assim, né, na nossa indústria para fazer, entregar, transformar e isso representar uma forma contemporânea, nova, de criar valor, de estar junto dos clientes, da marca, tendo, né, esse ativo tão importante dos negócios, né, que é a marca, né, que é o crescimento como um pilar, assim, da nossa forma de estar junto de grandes marcas, grandes clientes. Então, ao mesmo tempo que eu olho para trás, né, para esse Alexandre, eu tenho que olhar também para os vínculos, né, e para a atividade e agradecer e dar, né, com muito orgulho, assim, que legal é esse ciclo, mas agradecer também a muita gente que esteve junto comigo, clientes fantásticos, extraordinários que estão nessa jornada, né, e a gente fazendo juntos todos os dias, né, construindo, entregando, construindo resultado, fazendo a diferença. Então, no final, um agradecimento para muita gente, para, né, vocês também, para essa indústria fascinante, fantástica, para tanta gente talentosa que faz parte, que fez parte, que fará parte dessa jornada de evolução, dessa caminhada que segue
com muito entusiasmo, muita energia, muito bacana, e eu saio daqui feliz, assim, emocionado. Que bom. Essa é a ideia, porque o Recontar, ele vem não só para a gente fazer esse carinho no nosso mercado, né? Porque o Coletiva tem um dos seus papéis é esse. Mas se tem uma coisa que tem acontecido muito nessa temporada é ouvir histórias inspiradoras, Alexandre. A gente tem falado muito sobre isso nos bastidores, então parabéns, de verdade, muitíssimo obrigado pelo teu tempo, por ter topado revisitar aquele Alexandre de 24 anos e sem esquecer de pensar nos próximos 24. Então, Sempre, muito obrigado. Eu obrigada. que agradeço, foi ótimo, adorei, obrigado. Obrigada por compartilhar, pela tua generosidade aí de reviver essa trajetória Se bonita. entregar a esse review. Exato. E precisa de coragem para É sentar aqui verdade. também. É verdade. Para vocês que estão com a gente, que tenham se inspirado e mais que isso, que consigam absorver um pouco desse entusiasmo, dessa arte do bem viver fazendo aquilo que gosta. A gente espera vocês até semana que vem. Tchau, tchau.